Bom dia, pessoal, como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como que vocês estão? Quinta-feira, dia de receber. Toda quinta eu faço essa pergunta. E aí eu pergunto: você está pronto para receber? Eu tenho certeza que todo mundo vai falar: claro que sim, né? Quem não gosta de receber? Aí eu vou perguntar para você. E as críticas também você recebe bem? Os desaforos, o mau humor de alguém, um tempo que você não escolheu, né? Não programou na sua agenda que você iria chover o dia que você tinha planejado alguma coisa diferente. E aí, você também recebe isso de que forma? Esse é o segredo, né? Todas quinta-feira, quem está aqui toda quinta eu faço a mesma pergunta. Então, para virar um hábito de nós olharmos para isso. Quanto eu estou recebendo integralmente e irrestritamente. O universo ele não tem um termômetro para dizer para você assim: ah, a Lúcia não está de bom humor hoje, tadinha, vou relevar isso, então não vou mandar isso para ela hoje. Nunca, nunca. Ele é simplesmente. O universo é um grande espelho, gente. Então, tenha isso como uma imagem, é um grande espelho, um grande espelho. Tudo que você coloca na frente do universo, ele te dá de volta. Nós somos criadores da nossa realidade. Sem exceção. Ah, Lúcia, mas eu não escolhi que o fulano fizesse tal coisa. Não, ele fez a sua escolha. A partir do momento que ele faz a sua escolha, a escolha dele, você tem o seu momento de escolher a sua escolha, fazer a sua escolha. Então, como que eu vou receber a escolha do outro? Percebem? O que aquela escolha trouxe para mim? Qual foi a energia, a ressonância que essa energia traz para mim? O que é a ressonância? O que ela vai ressoar dentro de mim? Aquela energia da pessoa, a escolha dela, vai chegar de uma forma para mim. Como que eu, como 70% de água, recebo a decisão daquela pessoa? Percebe? Então, procuro cada dia receber com mais neutralidade as coisas mais interessantes, para não falar as coisas estranhas, tá? Ok, gostei dessa. Porque é exatamente isso. A partir do momento que você fala isso é bom, isso é ruim, eu já estou no julgamento. E eu já estou dizendo não. Toda vez que eu estou em julgamento, onde a gente falou muito de julgamento, toda vez que eu estou em julgamento, seja lá de que forma for, eu estou dizendo não. Ah, mas espera aí. Não, não, não. Espera aí, Lúcia. Não, não, agora pirei minha batatinha aqui. O que é julgamento, então? Para muitos, julgamento é quando você fala negatividade. Ah, que pessoa feia, que pessoa horrível, que pessoa. Mas julgamento também é. Nossa, que pessoa inteligente. É um adjetivo positivo? É. Mas é um julgamento? Claro! Será que todo o universo pensa daquela forma para aquela pessoa? Então, eu tenho uma formulazinha, uma forma. Gostar do meu mala? A mala que eu ganhei lá no Egito. O que eu tenho uma forma para você saber se é julgamento ou não.
Simples, simples, o que quer que seja. Você vai olhar e ver se o universo inteiro, cada um dos seres da humanidade, vão pensar ou ter aquela emanação exatamente como você. Vou dar um exemplo. Então, uma pessoa quebra uma janela de uma casa, entra através dessa janela, pega alguma coisa daquela casa e sai pela janela. Aquela casa não é dela, ok? Não é dela. Ela não se conhece ou não conhece o dono, não importa, mas ela entrou dentro da casa e tirou algo que não era dela. Então, aquela pessoa, ela está roubando algo que não é dela. Isso, ela vai, não importa o idioma, não importa quando, onde, e tempo, não importa, ela ela é um ladrão, ela está roubando. Então, quando você fala, aquela pessoa é um ladrão, você não está num julgamento, você está tendo uma consciência de que aquela pessoa, ela fez aquilo, ela entrou, ou você pode até dizer, ela está como um ladrão, ela pode antes não ter sido e depois não ter sido, mas naquele momento ela está como um ladrão. Então ela vai abrir a porta, ela quebrou a janela, entrou, pode ser na Índia, no Japão, na Austrália, na Tchecoslováquia, onde quer que no mundo aconteça aquela imagem, aquela situação, ela é um ladrão. No idioma que esteja, ela é um ladrão. Percebe? Isso se chama consciência. Isso não é um julgamento. A pessoa está no governo e a pessoa, eu estou vendo o trabalho dela, beleza? E aí eu falo, não, fulano é político, ele é ladrão. Isso é um julgamento. Porque eu não sei. Eu não sei se é verdade ou não. Eu posso ter desconfiança, mas aí a pessoa vem e fala, todo político é ladrão. Aquilo é julgamento. Percebem a diferença? Então, assim, uma consciência de um fato, ela é para o mundo inteiro, é uma consciência. O universo não ressoa com uma consciência, é uma afirmação. E o universo está vendo que aquilo realmente é uma afirmação, ponto. Toda vez que eu falo algo e que meu vizinho pode achar diferente, uma outra pessoa em outro país acha diferente, isso é um julgamento. E o universo ressoa me mandando de volta. Por quê? Eu estou entrando numa ressonância. É como se eu ajustasse a minha frequência para uma energia, uma onda que eu mando para o universo. O universo me traz de volta. Por que isso acontece? Toda vez que eu faço um julgamento, toda vez que eu faço um julgamento, eu estou me vendo. Tem um ser aqui junto hoje. Eu estou me vendo. Um ser da onde. Uau. Agora eu percebi quem é. Para mim, gente, devo fazer um parênteses aqui. Para mim, não existe essa coisa assim. Ah, eu sou fulano e vim falar com você. Não é assim que funciona comigo. Primeiro porque nome para mim não quer dizer nada. Porque às vezes muitos fulanos não são fulano, né? Então, assim, para mim o nome não quer dizer nada. Às vezes alguns depois até vem o nome, mas para mim é a frequência. Eu trabalho muito com frequência, para mim isso é muito verdadeiro. Então, por exemplo, quando eu estou abrindo minha sintonia e eu chamo Melquisedeque, eu posso falar Melquisedeque e eu posso lembrar a frequência de Melquisedeque. É única. E é muito legal. Quando eu vejo alguém canalizando Melquisedeque, seja quem for, eu sei se é realmente Melquisedeque ou não. Ou é uma frequência pega no consciente, que também tem isso.
né? As pessoas, a mente tem um filtro ali, muita gente cata o nome para, né? Sei lá. Aí é muito interessante. Então, toda vez que então, Melquisedeque tem uma frequência que eu acesso, que eu acesso. Metatron, Miguel, Sananda, Sanat Kumara, Siddhartha, é muito interessante, né? Micos, todos os devas que já vieram trabalhar, então, com todos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, seja para o público ou não, né? Porque muitos vêm só para mim, porque são seres que não estão numa missão de trazer algo, eles estão numa missão de me ajudar a receber mais luz para que eu faça algo. Então é bem interessante, assim, tem uma grande, né, por exemplo, Kuthumi, outro dia eu canalizei Kuthumi lá no canal de membros, né? Não lembro qual portal que veio, e que Kuthumi veio trazer um tema muito legal. Então, assim, Kuthumi, trabalho com Kuthumi há 30 anos. 30 anos. O primeiro ser. Por quê? Porque ele é da minha mônada. Então, foi o primeiro ser. Ele nem se mostrou como Kuthumi para mim, ele se mostrou como João. E eu, como uma verdadeira assímio, né, leitora de Bíblia, que nunca tinha lido, nem sabia quem era, né? Porque aí ele falou, eu sou o João. E eu, ok. Eu vi a roupagem, né, que ele se mostrava, era de um tempo lá, bem na época de Sananda, né, de Joshua. Então, eu falei, nossa, imagina, isso 35 anos atrás, ou mais. Então, foi logo que começou a minha jornada com isso, né? Então, assim, tem muita coisa que eu não trago, sabe? Não é relevante para mim, sinceramente, não é relevante contar o que eu já fiz na minha vida. Não é relevante para esse momento. Por quê? Porque eu percebo, e isso é uma das coisas que eu acho muito legal, a energia de observador, e a gente estava falando sobre isso ontem. Por exemplo, ontem meu filho veio, eu me divirto com essas coisas, veio na minha casa. E é muito interessante. Eu faço mudanças na minha casa, mas ele nunca comenta absolutamente nada, nada. Ele olha, ele vê, mas eu nem sei se ele está vendo, sabe? Então ele vem para conversar. Então é ele que fala. Então é muito interessante. Se eu for comentar, eu fui no médico. Legal, interessante. Eu me parto de rir. E aí ele volta para o assunto dele. Então, eu percebo, ele não é meu paciente, mas todos os pacientes são assim. Então, sua audiência é assim. A sua audiência não quer saber o que eu fiz ou deixei de fazer, gente. A audiência quer saber dela, né, da dor que ela tem e o que eu posso contribuir para isso se sanar. Para mim, isso é muito importante e eu entendo isso perfeitamente. Você vai numa médica, eu não quero saber daqui que o cara está fazendo na vida dele, eu quero saber que ele está me tratando, eu estou ali para aquilo. Então, para mim, é muito importante. Algumas pessoas, por exemplo, você deve olhar para a minha vida, aí é o convite para vocês. E eu já fiz uma pergunta aqui outro dia, eu fiz essa pergunta e vieram me responder no privado. Porque quem está aqui estava naquele momento, ouviu. Eu falei, vá para a sua presença divina e pergunta quem é a Lúcia. Para escolher estar na minha live ou não. Vá para a sua presença divina e pergunta quem é a Lúcia. E foi muito interessante, porque essa menina, que ela faz alguns cursos comigo, quem veio responder para ela foi Maria. E é um ser que eu não tenho uma intimidade, eu sei. Maria é uma grande geneticista, né? Já fiz algumas coisas com Maria, mas assim, não é um ser que trabalha diretamente no meu propósito de trazer,
por exemplo, a ordem de trazer vários trabalhos que eu sei que eu tenho esse propósito. Então, eu convido vocês para fazer isso. E convido vocês para fazer isso para todo mundo. Porque é aí que o julgamento não entra. Ah, eu não gosto da Lúcia, a Lúcia é muito isso é julgamento. Isso você está vendo a Lúcia através do seu espelho. Então, você se vê na Lúcia e não gosta do que você vê. Percebe? Então, Lúcia, então, por exemplo, você vai olhar alguém que fica falando dela, de mostrando coisas, e aí você não gosta, porque você não está criando aquilo, então aquilo te incomoda. É uma cobrança interna que está acontecendo. Então, nós precisamos olhar o que é o julgamento verdadeiramente, tá? Então, o julgamento não é simplesmente, o fulano é mau, o fulano é bom, eu acho o fulano isso, eu acho o fulano aquilo. Então, essa frase é perfeita. Eu acho o fulano isso. Então, quando eu digo eu acho o fulano isso, quem está achando? Você. Quem está vendo fulano? Você, são seus olhos. Então, é o espelho. Tá? Então, a gente tem que ter esse feeling de olhar para isso, o que são os julgamentos e o que é a verdadeira consciência. Quem sabe a verdade sobre aquilo? A sua essência. Então, vai para ela e pergunta. Vai para ela para decidir coisas. Vai para ela para perguntar se você assiste aquilo ou não assiste. Se aquela pessoa está na sua ressonância ou está na sua ressonância para cima. Porque pegar uma pessoa de ressonância para baixo, você está perdendo seu tempo. Você está entrando numa unidade com frequências mais densas. Então, você vai assistir alguém. Eu, de vez em quando, eu faço umas limpas. Porque, às vezes, vem uma pessoa e eu ouço, e eu falo, nossa, que pessoa interessante. Aí eu vou lá e começo a segui-la no YouTube, para que os vídeos dela possam ser oferecidos para mim. É assim que funciona. E, de repente, outro dia eu vi um jornalista falando umas coisas, achei super interessante. Aí eu fui lá e segui. E aí eu comecei, essa semana passada, comecei a ver os vídeos que o cara está colocando. Porque Jesus está falando isso, Jesus está falando aquilo, porque tem 3 dias, não sei das quantas. Eu, caraca, tô fora. Tchau, moço. Tchau. Sabe? Não é essa ressonância, não é essa minha realidade. Então, são pessoas que fazem isso para ter audiência. E o que dá audiência? Medo. Medo da audiência, gente. Medo da audiência. Então, por que os jornais são sensacionalistas hoje? Não eram. Lá atrás, não eram. Eu lembro claramente. Tinha que ir na banca e tinha jornal que a gente falava que espremia e saia sangue. Mas Jornal Nacional, aqueles jornais que estavam passando na televisão naquela época, não eram assim. Mas mudou, por quê? Porque o público mudou. O público começou a pedir isso energeticamente. E eles dão, porque dá audiência. Então, nós temos que ter esse feeling. Então, agora eu vou perguntar de novo, que eu perguntei quando eu cheguei aqui. Você está realmente pronto para receber? Porque, na realidade, quando é uma consciência, o universo simplesmente X. Ele não faz isso, ele não toma nenhuma atitude e nem te manda de volta. Não manda nada. Ele simplesmente, porque é mesmo. Toda consciência, pum, você chega naquela energia. A partir do momento que você está dando um julgamento, ele reflete isso. Ele reflete isso. Ele reflete isso. Para te mostrar. Então, é importante a gente ter esse discernimento. E como eu vou entender isso? Eu vou parar e vou observar aquela situação de vários ângulos. Porque eu estou olhando uma pessoa através da minha dor, dos meus olhos, e não nos olhos do todo. Então, alguém que é muito, que nem ex-marido, sabe? Meu ex-marido é isso. Pega os pés e conta também. Por quê? Porque ele gerou dor em você. Agora vai ver se ele tem a mesma conexão com a mãe, com os filhos. Não tem? Então, é o seu julgamento para com aquela pessoa. Simples assim.
Simples assim. Então, é muito simples. Essa chave é uma chave de ouro. O universo, quando é uma consciência, então, o que é a consciência? Relembrando, todo o planeta está vendo aquilo. Todo o planeta está vendo aquilo e tem essa energia. Percebe? Então, nós temos que olhar para isso. Aí a Cláudia escreveu assim: não sei se eu estou pronta, mas quero muito estar. Uma das coisas que a gente tem que entender e tem que assumir é que não sei não é algo que nós é verdadeiro. Isso é um julgamento, é um auto-julgamento. Por quê? Porque você é presença divina. A presença divina está sempre pronta. Então, a resposta ou a frase deve ser para nós: pelo menos por hoje, eu quero estar na minha essência e estar vendo só a verdade. Pelo menos por hoje, eu estou alinhada à minha essência e eu vou deixar, então, a minha mente ser corrigida. E a mente, as pessoas falam, minha mente, não, o mundo, a vida tem que me ensinar, eu acho isso, ponto, acabou. Então, essas pessoas realmente vão criar, e eu vejo pessoas criando uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Se não é essa área, se não é essa área, essa área. E a pessoa não percebe que ela está criando a mesma frequência em todas as áreas. Ela está tão distraída que ela não percebe nada disso. Agora eu não tenho dinheiro, agora o meu problema é o meu filho, agora o meu problema é o vizinho, agora o meu problema é não sei o quê, agora. Ela não percebe. Então, tem que estar ligado. É você, assim, sentir, fisgou meu pé. Para, instantaneamente, para, se volta para o teu interior e fala, peraí, o que você está aí? O que você está olhando? O que você está percebendo? Eu tô, olha só que interessante, né? Eu tô numa uma energia, né? Eu tô ancorando uma ordem nova que vai chegar só para o público que já fez curso da ordem, porque é uma ordem precisa ter uma base, que senão não que ela não possa ser ensinada para todo mundo, ela poderia, mas ela ia ser muito longa, seria um curso muito, muito, muito cheio de detalhes, né? E então, para esse ancoramento acontecer, porque ele precisa chegar no planeta, eles falam: não, dá para só quem está na ordem, que é um final de semana. Então, é uma sexta, não, é dia 6 e depois sábado e domingo, acho que é 10 e 11. Então, é uma semana ali, mas primeiro tem uma iniciação para dar ancoragem e aí chega no curso no final de semana. Mas esse convite só veio para o pessoal da ordem. Então, assim, o que está rolando agora é a Micá, né? Então, hoje a gente vai estar aqui para receber a energia de Micá, está em upgrade, recebeu uma nova oitava, literalmente. Então, a apostila foi totalmente revista, muita coisa foi tirada, muita coisa foi inserida, muitas mexidas aconteceram nela, né? E aí a gente vai ter curso na próxima semana. Então, tanto é que na próxima semana a gente tem 3 dias de atendimento com ela. E aí o curso começa na sexta-feira à noite, sábado e domingo o dia todo. Um dia que não é tão denso, né? Das 9h30, acaba às vezes 5, 5h30, dependendo das perguntas do grupo e tal. Mas, então, Mikai, ele chega para literalmente ancorar em mim uma energia para que eu possa ter todo esse discernimento de ancoragem dessa outra obra. Mas o que eu estava dizendo, assim, que eu percebo, o que eu tô vivendo, né? Eu vivi já 7 iniciações dessa ordem nova, então muitas coisas foram acontecendo. Como eu percebo que isso acontece na minha vida? Porque eu comecei, primeiro,
olhar para mim, para o meu corpo, fazer um monte de coisa, ir para médicos, fazer rotina de exame, e eu olho para isso e eu percebo, porque muitas vezes a médica fala, vai fazer uma consulta com um tal especialista. A pessoa gera medo, ela gera medo. Então, eu entendo que acontece coisas comigo para ver, para eu mesma perceber como que eu reajo aqui, sabe? E é muito interessante, por exemplo, tem que ir para um hepato. Eu vou para dentro de mim assim, corpo, você tem alguma coisa? Não, tá bom, vou para o hepato, mas eu vou para o hepato. Percebe? Eu vou preparar. Aí eu fui no EPA, aí fiz o exame. Não tem nada. Eu já sabia. Então é muito legal isso, porque quem tá aqui sou eu, meu corpo, e eu tenho essa conexão. Então é muito legal, né, de você ter esse feeling dessa, de, de ter percebendo isso. E na minha casa, a mesma coisa, gaveta, e vamos limpar isso, trocar não sei o que lá na sala e fazer um monte de coisa. Aí ontem, a minha máquina é uma lava e seca, eu não uso varal na minha casa, eu tenho energia solar, então eu uso a lava e seca direto. Então eu fui, aí eu pus para lavar, mas ela foi, fez o ciclo inteiro, depois ela começou a dar um sinal lá, quando eu vi, ela não tinha entrado na secagem. Falei, uai. Aí tentei outra forma, nada. Aí ela tá dando um código. Eu entrei na internet, essas máquinas digital, vi que era descarga, não estava conseguindo drenar. Aí fui lá, limpei o filtro, que eu já sei fazer, limpei o filtro, ele foi. Aí ela consegue até centrifugação, depois ela não entra. Se eu ponho na secagem, a roupa fica toda molhada. Então, eu não sei o que é. Hoje o técnico vem aí desmarquei o Pilates para ficar em casa para receber ele. E aí eu falei, conversei com ela. Por que você quebrou? Né? Porque é a minha realidade. Por que você quebrou? O que tem entupido aí? Sabe? O que tem? É a finalização, tem algo aqui. Então, eu fico observando. Para mim, eu ainda não percebi direito. E aí, quando eu fui, eu assim, será que meu anel está lá dentro? Eu perdi um anel, né? Perdi literalmente. E naquele dia eu pus roupa para lavar e o anel estava lá no meu dedo. Então, e outro dia, como eu lembrei disso? Porque eu fui pôr a máquina, e eu trabalho com a mão esquerda, gente, é muito interessante, eu sou muito ambidestra. E eu fui pôr a roupa na máquina, eu fiz assim. E eu falei, cara, será que eu deixei o anel? Tanto é que eu esperei a máquina lavar a roupa para ir lá ver se o anel estava lá dentro. Não estava. Mas na minha cabeça, como é tudo cheio de furinho pequeno, não tinha como passar o anel, mas eu acho que eu tenho. E aí eu parei ontem, eu falei, será que parou nessa borracha, né? Não sei, não sei. Talvez não, mas eu acho interessante. Então, o que estava ali? O que tem ali ainda que precisa ser liberado? Então, eu estou olhando para mim. Universo, me mostra. Então, você não precisa deixar que aquilo faça algo maior, sabe? Force aquilo. Não. Aquela máquina está te. Ontem eu falei sobre isso. Como você pode olhar que é a sua realidade? A máquina de lavar na minha casa é a minha realidade. Então, o que ela está me mostrando? Quebrou a máquina. Isso aí tem alguma coisa com você? É essa forma de visão que eu estou convidando você para ver. Tudo está ligado a você. Quer dizer que se o político vota, sim. Quem votou no político? Mas eu não votei. Mas você faz parte da humanidade. Isso é importante. Por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, isso nos impede a abundância. E quando eu falo abundância, estou falando a abundância desse fluxo de amor criado pelo amor. Que a abundância, ele vai fazer nós nos alinharmos a uma abundância de dor e sofrimento. Agora que estava tudo certo, vou ter que gastar dinheiro com a máquina. Ela pode ter quebrado. Eu ontem, assim, querida, é o seguinte, então vamos lá conversar.
Se for algo muito oneroso, você está completando aqui 3 anos, né? Vamos ver hein, esse custo, senão você vai embora, você vai embora. Então, assim, eu conversei com ela, né? Porque tem uma energia ali, ela veio para mim, tem alguma coisa. Então, vamos lá, vamos aguardar. Sem tirar conclusões, simplesmente observa. Mas eu percebo que ela está dando um recado para mim, sobre mim. Então, eu vou olhar também isso com carinho. Então, nós temos que olhar o que está, porque esse, por que estou falando tudo isso? Porque esse universo de espelhamento faz com que você enxergue os seus espinhos, né? O toque do amor, que é o que nós vamos receber hoje, ele é uma frequência de puro amor, é um amor líquido, maravilhoso, é uma força de amor que vem direto da força, da fonte feminina do amor, de Deus, né? Da Shekinah, trazida então por todas as energias crísticas femininas. E essa energia, ela traz para você esse ancoramento, esse acolhimento, tá? Lembra da pétala da rosa? Que envolve, é macio, parece um veludo? Então, o toque de amor é exatamente assim. Ele te aconchega de tal forma que você solta esses espinhos. E eu só falei tudo isso até agora para que você entenda quais são os seus espinhos. Porque a gente acha, né? A gente tira a conclusão que espinho é algo que está doendo. Ai, está doendo, ai, está doendo. Quando alguém morre, quando eu tenho uma raiva e eu não sei trabalhar aquilo, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com uma doença. Então, são espinhos que já estão ali, eu falo, estão inflamados. Estão completamente inflamados. Mas aquelas pequenas farpas que se você está, por exemplo, vem uma farpa e vem numa parte do seu corpo que você quase não mexe. Então, se fosse na palma da mão, mas aqui, então raramente você vai enxergar, sentir a dor dele. Ele está ali. Ele está ali. E o seu corpo está resistindo a ele, está brigando com ele. Mas se você está no seu corpo, mas você não tem consciência daquilo. Então, quantas doenças que o seu corpo dá sinal, dá sinal, dá sinal, dá sinal. Por exemplo, estou com um grupo, né, que eu estou fazendo a mesa. Hoje eu não consegui fazer, vou fazer logo depois da live o atendimento. Então, é muito interessante as pessoas que receberam algumas, eu senti tal coisa. Então, é o corpo dizendo, olha, tá vendo? Você tá liberando isso, ó, você tem isso acumulado. Todas as doenças, elas te dão sintomas muito antes de elas estarem completamente ancoradas no físico. O corpo etérico, gente, o corpo etérico, ele é exatamente, ó, vou te dar um exemplo visual. Sabe quando você assiste filme e tem um fantasma? Então, aquele fantasma que ela parece um negócio branco assim, aquilo lá, né, é o corpo etérico. É o corpo etérico. Então, o corpo etérico, né, quando a gente olha o fantasma, tal, é a energia do etérico que ele deixou ali. O corpo físico foi já para a Terra de volta, né, vamos dizer assim, a materialidade, e ali ficou esse corpo etérico. E se você olhar, se essa pessoa ela não buscar o caminho dela de evolução, esse corpo etérico ele precisa de energia vital para se nutrir. Por isso que tem fantasma todo, porque ele vai desgastando esse corpo etérico. Ninguém está dando. Esse corpo etérico ele se alimenta de energia igual do corpo físico, praticamente. É interessante isso. Tá? É interessante. Quando ele faz essa jornada, e
aqui tem energia de fulano, beltrano, ciclano. Essas são formas, sentimentos deixadas ali. Por exemplo, a pessoa falece, ela foi embora, mas deixou ali as energias dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então, isso está ali naquele local, diferente, tá? Mas essa energia fantasmagórica, sim, é o corpo etéreo. Então, é muito. E necessita, né? Necessita de energia vital. E é por isso que se chama encosto, né? Quando tem, fulano está com encosto, o que é o corpo etérico tentando se nutrir com a energia vital daquele ser, né? Então é muito interessante, assim. Como eu limpava muito ambiente, já tive muita instrução sobre isso. Então, o que acontece? Quando a gente está recebendo o toque de amor, muitas densidades que estão ali no teu corpo etérico ainda, e não descer o corpo etérico, ele é a última etapa da descida. Opa, deixa eu apertar aqui. Então, a última etapa da descida. Então, corpo aqui, corpo mental, corpo emocional. Então, o corpo etérico é exatamente a última etapa para chegar no físico, tá? Aí, então, muitas vezes você sente todos os sintomas estão aqui, ó. Você vai no médico, estou sentindo isso, 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 isso. Você vai no médico, faz todos os exames, não dá nada. Mas muitas vezes o médico já saca que tem uma doença ali. Ele não fala nesse termo de, você está com ele, mas ele saca que está tendo um trabalho aqui. Talvez ele não fale no mesmo idioma que eu estou dizendo, mas ele já entende que tem algo se formando. E aí ele já começa a trabalhar profilaxia. Então, ele vai dar uns remedinhos, vai falar para você fazer isso, 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 para mudar o quê? Para mudar aqui. E é muito fácil de mudar quando está aqui. Depois que chegou aqui, já é mais difícil, porque já chegou numa energia material, já materializou, a doença já está materializada. Então, você vê, por exemplo, uma doença como o câncer, trazendo vários sintomas. É que a pessoa não está ligada no corpo dela e não está presente para perceber os sintomas. Aí ela vai, e também não é neura, né, gente? Não é neura de você ir na internet e falar, eu estou sentindo isso, 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 e tirar a conclusão. Então eu estou com tal coisa. O que muita gente faz, né? Chega no médico e fala, eu estou com tal coisa porque eu estou sentindo isso, isso, isso. Né? Dá vontade eu acho que tem médico que ri a besta. Né? No caso, é você mudar hábitos. Por quê? Porque isso aqui são criados por hábitos. Então, uma mente muito acelerada, guardar muitos sentimentos, isso aqui vai adensando e chega aqui. Então, é importante a gente ter essa consciência de que os espinhos, eles podem estar em vários níveis. Tem muitos espinhos que já estão ancorados no físico, marcados, né? Marcados. Mas tem muitos espinhos que estão nesse campo emocional, nesse campo mental, esses programas, crenças, isso são espinhos. Porque se eu tenho uma crença que me limita, isso é um espinho. Se eu tenho um auto-julgamento que me limita, isso é um espinho. Por isso que dentro da ordem de Micá, que Micá quer dizer o quê? Micá, aquele que é como Deus. Como eu vou ser Deus? Eu não estou falando Deus fora de você, do seu interior. Como eu vou ser a presença divina em ação? Como? Quando eu não tenho esse tipo de programa. Então, eu preciso desse acolhimento. Então, dentro da ordem, você passa por várias iniciações para limpeza mesmo, mas é um processo de amorosidade incrível. Todos os processos são gostosos, lindos, maravilhosos. E você entra de um jeito e sai de outro, tá? Então, você entra. Só que o que é uma iniciação? A gente tem que ter essa clareza. Iniciação, uma ação que inicia, tá? Uma ação inicial.
Então, o primeiro passo. Então, você vem e recebe esse primeiro passo. Para quê? E você recebe a gravação, né? Para fazer outras vezes. E aí você vai dar sequência a isso. Por exemplo, a gente se alinha nessa energia de mente e coração com o Mika. E tem lá uma frase, a gente foi iniciado, e tem uma frase que você chama em hebraico esse alinhamento. Então, você pode estar em qualquer lugar, fechar o olho e se alinhar. Então, você tem as ferramentas para te conduzir. Você vai sentir alguns espinhos no seu dia a dia? Vai, você vai entrar em julgamento. Opa, peraí, eu estou entrando em julgamento. E você fala, não, eu não consigo não julgar. Então, você se auto-aplica do toque do amor. Então, é uma ferramenta para nós e também para trabalhar e mandar para as pessoas, né? Não é algo terapêutico no nível de tratamento. Você não. As ferramentas dentro da ordem divina, elas não são para atendimento e de cobrança. Cada membro da ordem está ancorando a frequência aqui. Isso é importante a gente entender. Quando você faz um curso de uma ordem, o seu campo já recebeu toda aquela iniciações. Então, onde quer que você vá, você muda as pessoas, mesmo que você nem imagine que ele está fazendo isso. E é bom, né? Porque muitas mentes são muito egóicas. Ah, eu que curei fulano. Ah, eu que fiz. Não, cada um vai fazer sua escolha. Eu posso falar 500 mil coisas aqui, dar 1000 exemplos e a pessoa continuar escolhendo entrar em julgamento, entrar e achar que ela é coitadinha, e aí vai. São escolhas, você tem esse poder, né? É o poder de escolhas que nós temos, chamado livre-arbítrio. Então, agora, nós vamos receber a frequência. Por que eu trago todo esse contexto antes? Mais que falação, podia chegar e começar a passar o toque. Só que a sua mente, se ela não tiver o discernimento de saber, muitas vezes ela se fecha. Ela se fecha. Mas quando ela recebe o conhecimento, ela põe no bufferzinho dela. E ela fala, nossa, realmente isso é bom para mim. Percebe? É verdade, ó, essa ordem é tudo que eu estou precisando, por isso que eu criei estar aqui ouvindo isso. É o universo trabalhando. Então vamos lá, gente? Eu já tinha me preparado antes, né? Tem uns preparos para você, como membro da ordem, trazer o toque do amor. E eu já tinha feito todo esse preparo, então eu só vou me ajustar e vou fazer essa prece, né? A prece é um código, é uma chave. Essa prece foi trazida por Sananda, é uma chave, né? De você, é uma chave para que você acesse esse fluxo que é trazido pela energia crística feminina. Ok? Então vamos lá. Para quem recebe, o que tem que fazer? Tem que conduzir, não tem que fazer absolutamente nada, simplesmente se abrir para receber. Né? Então, vamos inspirar profundamente, feche seus olhos, leva atenção para o seu ser nesse momento. Inspira, sinta o ar entrando, perceba a quietude se formando. Quem comanda internamente somos nós. A minha mente nunca se aquieta. Então, você que não está no comando. Talvez você tenha que trabalhar com ela de outra forma. Então, inspira, sinta o ar entrando, esse ar entra fresco, vai se movimentando dentro de nós. E nós vamos sentindo essa energia, esse ar vai
mexendo com energias que estão mais paradas dentro de nós, e nós vamos. É como se você abrisse janelas de ar fresco para os cômodos da sua casa. Então, eu te convido agora, abra todas as janelas internas para você receber o ar. O ar chega trazendo movimento, ele traz energia nova, ele traz luz. Então, vitalidade, essa luz é energia vital. Inspira, sinta esse movimento dentro de você, sinta agora os seus pés no chão, ancorados no chão. E quando você leva a atenção para os seus pés, você percebe que eles também têm como se fossem pequenos ralos, não são ralos, mas são saídas. Então, quanto mais energia de luz entra, mais movimento, aquela poeira que estava dentro de nós, vamos dizer assim, toda aquela energia que não serve mais, pode ir embora. E aí você deixa embora. E deixa embora. Quantos relacionamentos você deixa embora? Quantas dores você deixa embora? Quantas raivas? O apego faz com que você não deixe sair. Você já está pronto para sair. Se você enxergou algo, você já está pronto para deixar embora. Ela não é mais uma sombra, mas é você que não deixa a energia ir embora. Aí a energia de apego funcionando. Então, inspira, sente o peso do seu corpo sobre a cadeira. Inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca. E quando soltar, sinta esse peso do corpo. O corpo vai relaxando. Isso também é soltura. Então, vamos nos preparar para esse recebimento. Invoco Deus Pai, Mãe, Yoderê, Voderê, a mente divina em todos os seus aspectos. Invoco Deus Pai, Shekai, Mãe. Invoco a força do Cristo, a semente divina, na presença do Senhor. Em todos os seus aspectos. Invoco a presença divina do Senhor. Trazendo o toque do amor da Mãe Divina no aspecto de Maria Madalena para dissolver os espinhos e as marcas deixadas por eras de dores e sofrimentos para todos que se abram para receber. A coroa de espinho deve ser dissolvida e a luz a substituirá por uma coroa de rosas e diamantes. Então, receba. Fique presente no seu corpo, não querendo entender o que a energia está fazendo, mas simplesmente fique presente, não se distraia, vai percebendo, vai prestando atenção na respiração, inspira e solta. Presta atenção e leve a tua atenção para os seus pés no chão. E a energia vai chegando e vai nos trabalhando. Não importa onde, que tempo que foi criado esse espinho.
não importa, ele está em você agora. Tudo é sobre este momento, ele estando aqui nesse momento, seu presente, a energia vai trabalhar o seu presente, mas também vai trabalhar tudo que foi registrado, porque muitos espinhos, quando eles são ancorados, eles geram muito mais do que ele geraria de dor. Então, por que você tem uma dor, ou por que você tem uma raiva, você toma atitudes, você faz escolhas, então você vai ter ramificações que vão também ser de dor. É uma rede, uma grande rede. Aquele trauma, por exemplo, por causa daquele trauma, você gerou N caminhos que geraram mais dor ainda. Então, é uma grande árvore de dor, cheia de galhos. Então, quando você recebe a energia do toque do amor, ele vai estar trabalhando aqui e agora, e está trabalhando tudo que foi gerado desde o momento que aquele espinho aconteceu. Então, todos os nossos aspectos, quando nós invocamos a presença de Oderê Oderê, a energia da fonte, para a, na prece, nós falamos e todos os seus aspectos. Quando nós falamos e todos os seus aspectos, nós estamos também olhando a humanidade como um todo, como um aspecto divino. Isso é importante porque quando você, só dessa forma que você libera dores de raivas, por exemplo, de outras pessoas, de apego com outras pessoas, de mágoas com outras pessoas. Porque você invocou o divino dentro dela, todos os aspectos de Deus, e Deus está em todos nós. A frequência crística está em todos nós, a frequência de Shekinah, no Espírito Santo, está em todos nós. Então, a força do toque de Micah trabalha em todos esses níveis. É uma energia que a gente não consegue conceber. É literalmente algo velado dentro de uma ordem. Não está disponível como, vou dar o curso para trabalhar com isso, não. Porque é muito alinhado à sua essência. É realmente depois de uma ordem que você se ajustou como Mika, aprendeu naquele momento. E tem todas as ferramentas, claro que vai ser sua escolha continuar nessa jornada. Mas você chegou lá. Voltar não volta. Então, muitas pessoas, eu vou explicando aqui, muitas pessoas acham que a ordem é algo tipo assim, eu não faço parte da ordem. Na realidade, a energia da ordem é para a sua evolução. Talvez você ache, não faço parte da ordem, porque você não se vê pronto, aí tem um grande programa, não se vê pronto e merecedor de fazer parte. E aqueles que já fazem parte, eles precisam ancorar essa energia nessa realidade, de alguma forma. Aí também passar pelo processo e ser o portador dessa energia em todos os seus níveis, então, em todos os seus aspectos. Isso muda o seu passado, inclusive. Inspira, sente os seus pés no chão. Apenas deixa essa energia chegar, transformar as energias que estão aí dentro de você e deixa sair, simplesmente lembrando da terra,
É como um cano que está ligado à terra para dar vazão a todo o processo. Inspira. Inspira profundamente, solta o ar. Sinta seus pés no chão nesse momento, inspira. Perceba suas pernas, perceba o peso do corpo sobre a cadeira. Traga atenção para a região do seu coração. Perceba como você está. Como você estava e como você está nesse momento. Inspira. Vamos expressar nossa gratidão à força crística trazida pela energia do toque do amor. Toda vez que nós temos essa energia expressamos a energia da graça e da gratidão, né? Ela se assenta com mais facilidade aí. Então, inspira, e vai inspirando, vai sentindo seus pés, começa a mexer seus pés, mãos, começa a alongar, esticar, e só ao final
Você pode abrir seus olhos, dá um tempo para você nesse momento, sabe? Fica uns instantes decantando essa energia. Você já bebeu um monte de água e saiu andando, aquilo parece que ficou mexendo, né? Encheu você, ficou pesando, exatamente assim. Por quê? Porque a gente tem que ter esse tempo para cada coisa. Tudo que você faz muito corrido, muito nessa velocidade, você se prepara para fazer mais rápido. Mas tem coisas que você está estabanada, e aí você se machuca, corta. Por quê? Porque você não está presente. Então, fica presente, perceba a energia que chegou, ela está aí, está agindo. E aí, sabe, dá esse tempo para você. O quanto que você mostra assim para o universo que você realmente sabe receber. Isso é um convite. Universo, nossa, amei. Pode mandar mais quando você quiser, porque eu estou prontinho para receber. É muito disso. É muito disso. Ó, 1001. Muito bem, pessoal. Gratidão a vocês. Tenham aí um final de semana. Escolham, né? Vou mudar essa frase. Escolham ter um final de semana leve, alegre. Convidem a alegria, a leveza para fazer parte. Convidem. Quem tiver esse chamado de estar dentro da energia de Micá, de participar, manda um WhatsApp, pergunta, né? Faça pergunta. Às vezes tem dúvida, ai, não sei por quê. Vai, Lúcia, eu não sei decidir. Me manda mensagem que eu não vou falar para você, faça. Eu nunca falo, se eu fosse você, eu faria. Falo isso, quem sabe, me conhece já sabe. Eu vou, inclusive, ensinar você a fazer, a perguntar para o seu corpo, para o seu ser, né? Se você realmente é o seu momento de fazer ou não. Porque às vezes também não é, né? Outro dia eu ouvi de uma pessoa, ela disse que eu não estava pronta. Perfeito. Então, assim, o quanto que nós também pomos essas peneiras, sabe? Então, tenha certeza que você está na presença divina e se comece a ter esse hábito de estar na presença divina. Você vai ver que as coisas mudam com muita rapidez, muita rapidez. Porque o fluxo é isso, né? E aí você, quanto mais você está na sua presença divina, mais você percebe aonde tem pequenos ajustes a serem feitos, né? Então é bem interessante a gente olhar para isso. Ok, pessoal? Vou lá agora, vou fazer o atendimento para o pessoal que está no grupão lá, recebendo as mesas, e que eu estou nessa frequência, então agora vai ser, hoje eu criei esse horário, então, tá bom? Gratidão a todos, gratidão por vocês estarem aqui nesse canal, isso faz uma diferença danada, gratidão a todos os membros, gratidão por você escolher, né? Escolher você, escolher a luz. Beijo grande, gente. Namaskar.